Era noite em Nazaré. A lua derramava sua luz prateada sobre as colinas e um silêncio sagrado envolvia a pequena vila. Do céu, desci como um raio que corta a escuridão, mas minha presença era calma, quase como um sussurrar no vento entre as oliveiras. Eu, Arcanjo Gabriel, mensageiro do Altíssimo, trazia comigo as palavras que mudariam a história do mundo. Ela estava lá, uma jovem de semblante sereno, mas seus olhos, os olhos dela, havia uma luz neles que refletiam pureza e fé como eu jamais havia visto. Maria estava em sua casa, talvez distraída com seus pensamentos, quando minha presença rompeu a quietude daquele momento. Ela me viu. Por um instante, seu rosto se iluminou com uma surpresa. Ela recuou um pouco, insistidamente, levando a mão no peito. Eu sabia o que dizer. As palavras haviam sido gravadas no meu ser pelo próprio Criador. E eu disse a ela: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A minha voz ecoou como um cântico, mas, mesmo diante dessas palavras, o coração humano dela se agitou. Mas não era medo. Era um misto de humildade e reverência. Eu percebia suas palavras internas. Quem sou eu para ser saudada desta forma? Por que o Senhor se importa comigo? Então, avancei mais um passo, com uma suavidade que parecia não tocar o chão. Com minha mão, indiquei que ela deveria ouvir sem temer. Não temas, Maria, achastes graças diante de Deus. Eu podia sentir o peso dessas palavras pairando no ar, enchendo aquele espaço como algo quase palpável. Cada sílaba chegava à verdade do céu. E eu continuei, permitindo que o mistério da mensagem se desdobrasse diante dela. Maria, conceberás em teu ventre e dará à luz um filho, e o nome dele será Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará um trono de Davi, seu pai, e o seu reino não terá fim. Por um instante o silêncio voltou. Eu podia ouvir o pulsar do seu coração. Maria ergueu os olhos para mim com uma expressão que misturava admiração e um profundo senso de responsabilidade. Sua voz, quando veio, foi suave, quase um sussurro, mas carregava a coragem dos que têm fé. E ela me perguntou: como se fará isso se eu não conheço o homem? A pergunta era uma dúvida, mas de pureza. Era o desejo de entender o plano eterno. Aí eu sorri. Não porque achava graça, mas porque naquele instante percebi o quanto ela já estava entregue à vontade de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti, Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Por isso, o que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice e está no 6º mês, aquele que era chamada de estéril, porque nada é impossível para Deus. E então veio o momento mais grandioso. Todos os céus, as estrelas, os anjos, o próprio Criador prendiam fôlego aguardando sua resposta. A eternidade parecia se inclinar sobre aquele pequeno cômodo em Nazaré. Ela abaixou a cabeça, levemente. Seus lábios se moveram devagar, como se pesassem cada palavra antes de pronunciar. E Maria olhou para mim e disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. No instante em que essas palavras saíram de sua boca, eu senti o universo inteiro vibrar. O Verbo eterno estava prestes a se fazer carne. Aquele sim havia mudado tudo. Observei Maria por mais alguns segundos como quem completava uma obra-prima.
Ela não sabia a magnitude do que acabara de aceitar, mas sua fé era o suficiente para carregar o peso do mundo. Voltei aos céus, mas com o eco das palavras dela ainda estava em mim. Eis aqui a serva do Senhor. E até hoje, quando olho para aquele momento, vejo que Maria não apenas recebeu uma mensagem, ela ensinou o que significa entregar-se completamente ao propósito de Deus. E agora, eu conto isso a você, não como um registro do passado, mas como um convite do presente. O que você dirá quando o céu bater à sua porta em seu coração?